Hoje, a tribuna, na Câmara dos Deputados, é o local de maior perigo dentro dessa casa. Porque eu subir aqui e falar as verdades, falar o que a gente tem que falar, a gente corre o risco de sair daqui algemado. Porque hoje, eu pergunto para os senhores deputados, o que é que os senhores estão fazendo aqui? Deveria estar todo mundo na sua casa. Porque quem legisla não é mais essa casa, é o STF. Tanto é que até governo hoje entra no STF para tomar medidas contra o que essa casa já legislou. Foi derrubado o decreto do IOF, sim. É prerrogativa nossa, deputado federal. Aí a gente vê o governo federal entrando numa linha de confronto com o legislativo. E aí usa quem? Usa quem? Usa o cachorrinho do STF. Eu estou dizendo que o primeiro artigo da Constituição diz: todo poder emana do povo e será exercido pelos seus representantes eleitos. O Supremo Tribunal Federal não tem um voto e está legislando por nós. Confesso que ficar neste plenário, ou a sociedade acompanhar os debates desse plenário no pequeno expediente ou no grande expediente, não é fácil para ninguém. Porque são muitas mentiras, são muitas baixarias, são muitas desqualificações que envergonham o parlamento brasileiro. Alguns deputados sobem à tribuna para desmoralizar o parlamento brasileiro, com as suas falas, com dados que eu não sei de onde tiram, porque são mentirosos, e falam sem nenhum limite, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum tipo de preocupação se o dado é verdadeiro ou não. Como falta argumento, sobra mentira. E é isso que a gente tem visto aqui. E eu queria enfrentar duas principais delas. A primeira é sobre essa questão do IOF. Eu aqui falo pela liderança do governo, como vice-líder que sou, e quero já abrir sustentando e apoiando a posição do governo de ter ido ao Supremo Tribunal Federal. Porque não se trata de um confronto com o Congresso, se trata de preservar a competência e a prerrogativa constitucional do presidente da República. Este Congresso foi eleito, o presidente também, com mais de 52 milhões de votos nesse país. Portanto, é uma prerrogativa constitucional que está em jogo e o governo não pode abrir mão da sua prerrogativa constitucional. E sobre o conteúdo, dizer o seguinte: essa questão do IOF não importa a grande maioria da sociedade com impacto nenhum direto. O impacto é indireto positivo, porque quando se arrecada recurso de quem tem mais, nós beneficiamos quem tem menos, que é a grande maioria da população. O que o decreto do IOF fez, aliás, é bom que se diga, a partir de uma reunião longa, num domingo, em Brasília, onde estavam presentes o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os líderes partidários, o governo. Este decreto derivou desta conversa e deste acordo, recuando, inclusive, do primeiro decreto, por provocação do próprio Congresso Nacional. Então, houve conversa, houve negociação e houve acordo. E, de forma surpreendente, numa semana esvaziada no Congresso Nacional, da Câmara de Deputados em particular, isso é colocado em pauta de 11h30 da noite para o outro dia, para derrotar um decreto. E nós precisamos compreender o que está por trás disso. Porque o conteúdo do decreto é um conteúdo que incide sobre evasão de divisas desse país, sobre operações de câmbio desse país, sobre operações de crédito de empresas, não de pessoas físicas. Portanto, não é ninguém do povo preocupado se aumenta ou não aumenta o tributo do IOF no seu salário, na sua renda, no seu dinheiro, no seu cotidiano. E é importante o debate com a grande maioria da população para ela entender que o governo está fazendo é fazer justiça tributária. Quem não paga tem que pagar. Operações que mandam divisas para o exterior sem pagar tributo chama-se evasão fiscal. Com o decreto do IOF se arrecada 20 bilhões esse ano e 40 no ano que vem. E arrecada de quem? De quem tem dinheiro, de milionários, de bilionários, de pessoas que lidam com operações financeiras de vulto. E a medida provisória que veio tributa quem? Tributa bancos, operações tributárias para bancos, para o sistema financeiro, rendimentos financeiros. Tributa quem? Tributa fundos de investimento, tributa as bets arrecadam bilhões nesse país e não pagam uma coisa ridícula, menos que uma servidora de salário médio nesse país. Não é possível que quem é assalariado, que quem ganha pouco, pague tributos de 27,5% e um banco pague 6%, a Bet pague 6%. Isso é um escárnio, é um escândalo. E é isso que a extrema-direita e a direita defendem aqui. Em nome do corte de despesas, em nome do ajuste fiscal, defendem o quê? Desvincular
a previdência do salário mínimo, retirar o vínculo da saúde e da educação, reduzir recursos do BPC, porque esse é o corte de gastos que vocês defendem. Sejam corajosos e digam isto. O corte de gastos que a mídia defende e que vocês defendem aqui vai atingir, aí sim, a grande massa da população brasileira. Nós queremos tributar bilionários, super ricos, super salários, bancos, divisas para o exterior. Vocês querem cortar gastos de quem não tem. Digam isso aqui. Sabe quanto era o IOF na época de Bolsonaro? 6%. 6%. Por que vocês não declaram isso aqui? Declarem. Na época do Bolsonaro, o IOF era 6%. Hoje o governo está propondo manter em 3,5%. E não são para todas as transações que envolvem IOF. Então essa é a primeira grande mentira que vocês precisam ter a vergonha de não repetir. E tem que declarar aqui que vocês querem cortar gastos dos pobres e garantir a Faria Lima e os grandes bilionários desse país. A segunda grande mentira é de que nós estamos preocupados com a CPMI do INSS. Ora, quem não deve não teme. Essa investigação começou em junho de 2023. Com 6 meses de governo Lula, essa investigação abriu. Por quê? Porque a fraude foi construída, alimentada, sustentada, articulada no governo de vocês, no governo Bolsonaro. E é este governo que paralisou a fraude. É este governo que está devolvendo os recursos aos aposentados e pensionistas. Quem não deve não teme. Nós temos total tranquilidade com essa CPMI. Não há qualquer vínculo nosso com o processo de fraude. E nós vamos provar isso na CPMI. Igual a do 8 de janeiro. Vocês acham que a gente temia a CPI do 8 de janeiro? Pois está aí o resultado. Desde que chamam o presidente Lula, com palavras de baixo calão, e chamam de descondenado, nós veremos daqui a pouco quem serão os condenados. Os condenados que atentaram contra a democracia desse país, que roubaram nas vacinas, que permitiram e fizeram com que mais de 500 mil pessoas morressem por falta de ação desse governo na pandemia, que negaram a ciência. Vocês vão ver quem serão os condenados. Tem deputados aqui que são investigados também no 8 de janeiro. E essa que é o desespero de vocês. Vocês, ao invés de reconhecerem uma política justa, ajudarem numa arrecadação em cima de quem tem, vocês ficam desqualificando o governo e chamando de baixo calão e com falta de respeito o nosso presidente da República, que tem respeitabilidade internacional e nacional, vai presidir o BRICS daqui a pouquinho, daqui a 2 dias, é respeitado no exterior e é respeitado aqui. A mídia não reflete o significado do presidente Lula, nem fora e nem dentro do Brasil, mas o povo sabe, e nós vamos ver isso. Vocês estão olhando para 26, nós também. Mas nós estamos olhando para o Brasil de agora, projetando o seu futuro de paz, de equidade. Vocês deixaram 33 milhões de brasileiras e brasileiros na fome, e nós reduzimos isso em 75% em 2 anos e meio de governo. Tomem vergonha, reconheçam a posição de vocês e respeitem o nosso governo, a esquerda brasileira e o presidente Lula. Muito obrigado, presidente.